Olá, turma, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar o grupo dos animais invertebrados e a gente vai falar sobre os moluscos e os equinodermos, tá? A gente está na página 568 do livro de vocês, capítulo 17.4. Vamos lá? Pois bem, gente, como o nome já sugere, os moluscos, eles têm um corpo mole. Eles são encontrados em ambientes aquáticos, como rios ou mares, lagoas, ou muito úmidos, tá? Eles precisam dessa umidade para conseguirem sobreviver, senão eles vão desidratar. Justamente porque o corpo deles é mole e eles têm muita vulnerabilidade, até para ataques de animais, para se sustentar e também para desidratar, tá? A gente tem aqui 3 grandes representantes desse grupo, que são os gastrópodas, esse daqui, caracolzinho, tá? A gente tem também os bivalves, que a gente tem uma ostra aí representando, e nós temos os cefalópodes, que a gente tem aí representado por um polvo, tá? A gente ainda tem outros grupos, mas são muito pequenos, então a gente não vai dar muita visibilidade a eles nesse momento. Aqui a gente tem uma tabela com esses 3 principais grupos. As características: primeiro, o gastrópoda, ele tem concha ou não. Eles geralmente são monóicos e são apenas alguns representantes terrestres, tá? Aí a gente tá falando do caracol, do caramujo, da lesma. Nós temos também as bivalvas, que têm aquáticos totalmente, conchas com 1 ou 2 valvas e geralmente são dioicos. E a gente tem ostras, mexilhões, tá? E no cefalópoda nós temos aí os aquáticos totalmente, concha interna, externa ou ausente, e também são dioicos, tá? Aí a gente tem polvo, lula, e outros animais também desse mesmo grupo, tá bom? Os moluscos, eles podem possuir concha aparente interna ou não possuir, como a gente acabou de ver. A gente vai ver que cada tipo de animal pode ter ou não sua concha, e algumas vezes pode ter uma concha interna, tá? Essa concha interna, ela pode servir para armazenar um líquido, e esse líquido ele pode ser utilizado para ele fugir em alguns momentos. Ele libera esse líquido e foge, tá? A concha, ela é secretada pelo manto. O manto, ele fica na parte externa da epiderme do animal, tá? Ele possui uma cavidade do manto, que é abaixo do manto, por onde ficam excretadas as fezes, a urina e até os gametas deles. Porque a gente vai ver que a reprodução dele pode ser interna, mas pode ser externa também. Eles podem liberar os gametas no ambiente, tá? Por essa cavidade passa água que banha as brânquias e permite a respiração. Eles têm simetria bilateral e já têm presença de cefalização, tá? Eles podem possuir uma rádula, que é uma espécie de língua dentada, que eles vão utilizar para triturar e até mesmo cortar alguns alimentos. Os cefalópodes, eles podem possuir uma mandíbula ou córnea, chamada de bico, tá? E os bivalves, eles são apenas filtradores, não possuem nada. Na massa visceral, que é a parte mole do corpo deles, eles vão apresentar os órgãos internos, como estômago, intestino, tudo isso tá ali dentro. Coração, tá? O sistema digestório deles é completo, eles têm boca, estômago, intestino e ânus. E o sistema cardiovascular pode ser aberto ou fechado, dependendo do tipo de animal que a gente vai estar falando, tá? A organização do pé vai variar de acordo com a classe. Nós vamos ter animais que vão ter pé nessa região ventral, tá? Nós temos animais que o pé é um prolongamento que sai da concha. E nós temos animais que não vão ter pés e vão ter tentáculos, como os polvos e as lulas, tá bom? A fecundação, como eu falei para vocês, pode ser externa ou interna. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Pode ser que nasçam filhotes a partir de larvas ou já iguais aos adultos, vai depender do tipo de animal que vai estar sendo falado. Esses animais, eles têm uma característica de formação de pérolas, principalmente no grupo das bivalvas, as ostras, tá? Como essas pérolas são formadas? Quando tem um corpo estranho aqui, ó, nessa região do manto,
acima um pouquinho do manto, pode ser uma areia, pode ser um fungo, tá? Qualquer restinho que conseguir passar ali pela concha desse animal, ele começa a secretar uma substância que chama nácar. Essa substância ela é formada de calcário. E aí ele vai englobando essa substância e vai cada vez mais formando um círculo com ela. E vai ficando uma bolinha. Com isso, esse objeto estranho, esse corpo estranho, não machuca o corpinho desse animal que é todo mole. Nas fazendas de pérolas, de ostras, é assim que é feito. É inserida uma grande quantidade de areia no animal e aí aquilo ali incomoda, ele começa a produzir as pérolas por conta disso, tá? Os equinodermos, eles são exclusivamente marinhos. Grandes representantes, a gente tem estrelas do mar, né? Que são as mais famosas, tá? Mas a gente tem também lírios do mar, serpente do mar, ouriço do mar, tudo do mar, pepino do mar, tá? E as bolachas do mar também. As bolachas não são do mar não, tá, gente? As bolachas são da praia. Eles têm uma boca na face oral, que é na parte de baixo, tá? E o ânus na face aboral, que é na parte de cima. Então, a boca fica para baixo e o ânus fica para cima. Eles possuem pés ambulacrários na face oral. Embaixo dele existem pés ambulacrários. A gente vai ver como ele funciona, tá? A simetria desses animais é pentarradial. Eles são todos muito parecidos, tá? Isso faz com que eles tenham baixa cefalização. Eles têm muito poucas sensações, tá? Eles podem possuir um endoesqueleto de calcário, ou seja, um esqueleto na parte de dentro do corpo, que quando eles morrem a gente consegue perceber, como esse aqui, tá? O ouriço do mar, ele possui espinhos. Esse aqui, ó, gente, é o ouriço do mar, tá? Ele possui espinhos, muitas vezes venenosos, e na parte de baixo, onde fica a boca, possui uma formação de 5 dentes chamadas de lanterna de Aristóteles. Esses dentes são presos por músculos, tá? E eles possuem também as pedicelárias. As pedicelárias são como se fossem pinças, que são usadas para retirar qualquer substância que possa se agarrar neles. Todos eles possuem sistema digestório completo, com boca e ânus, tá? O sistema cardiovascular é reduzido ou é ausente, eles passam de uma célula para outra. A respiração deles é toda branquial, devido ao fato deles serem todos aquáticos. E o sistema urinário deles funciona através dos pés ambulacrários, que a gente vai ver já já. O sistema sensorial é pouco desenvolvido, com sensações apenas para luz, tato e algumas substâncias químicas. A fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto. Eles liberam gametas na água, nasce uma larvinha que se desenvolve numa estrela do mar, por exemplo. E eles podem se reproduzir de forma assexuada. Se você cortar uma estrela do mar, ela consegue se reproduzir, tá? Ela consegue refazer aquela parte do tentáculo dela, tá bom? Algumas espécies podem liberar brotamentos. Olha, o sistema ambulacrário, ele funciona da seguinte forma. Imagina que aqui tá a estrela do mar, tá? E a gente tem só uma parte dela aqui pra gente ver. Existe um sistema hidrovascular por onde a água circula. A água entra por aqui, ó, pelo canal pétreo, que é chamado, tá? Esse canal pétreo, ele passa pelo acesso do canal anelar e passa por todos os canais radiais. Eles enchem, na verdade, essas partezinhas aqui que são chamadas de ampolas. Eles enchem isso aqui de água. Quando o animal quer se fixar, ele libera água para baixo. E aí essa parte de baixo fica mais larga, se fixando no ambiente como se fosse uma ventosa. Quando o animal quer andar, ele absorve essa água de novo e aí a água fica em cima da ampola e ele consegue se locomover. Por ali também sai a urina, tá? Só para lembrar.